Olá! A TV Câmara de Natal dá continuidade a uma série de debates sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. As discussões fazem parte da programação da campanha Agosto Lilás no Legislativo de Natal. Nesta edição, a vereadora Divaneide Basílio, do PT, recebe a advogada, assessora governamental e suplente de vereadora, Aline Juliette. Elas bateram papo sobre a violência praticada contra as mulheres negras. Acompanhe. Olá, estamos aqui para dar continuidade a um debate que nós mulheres da Frente Parlamentar aqui na Câmara estamos fazendo nesse Agosto Lilás. Temos muitas temáticas, mas uma delas, importante e fundamental, é sobre a vida das mulheres negras. Nós temos alertado que a vida das mulheres negras importa muito. E para isso, nós vamos receber aqui, para este debate, uma convidada mais que especial. A Aline Juliette, ela é advogada, militante, assessora de governo, mas também suplente de vereadora. A Aline vai falar um pouco para a gente da trajetória dela de mulher negra e como ela ocupou e ocupa todos esses espaços, como ela chegou até aqui. Porque nós, mulheres negras, trazemos uma luta que vem de muito tempo, vem das nossas ancestrais. Aline, traz para a gente um pouco esse debate, toda essa sua trajetória. Oi, Diva. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, né? Você que também já esteve nesse lugar de suplente de vereadora. Eu sou uma pessoa de origem simples. Meus pais não têm educação formal completa. Então, hoje, como advogada e mestre em estudos urbanos e regionais, trabalhando como assessora governamental, isso mostra como nós, mulheres negras, temos todo o potencial e qualificação para ocupar os espaços, que muitas vezes nos são negados pelo racismo, pelo machismo, pela desigualdade de classe, que são opressões que são combinadas, né? E que a gente precisa lutar contra essas opressões também, de forma a enxergá-las ao mesmo tempo, simultaneamente. Aline, você está trazendo aqui para a gente um debate interseccional, né? A combinação das violências. Porque quando a gente fala de racismo, de machismo e também da violência que atinge as classes sociais, porque a ausência de ocupar os espaços, a dificuldade de acesso a políticas públicas básicas como saúde e educação, que para a população em geral pode ser algo simples, mas para a população negra isso foi negado há muito tempo, vem da origem. Fala um pouco sobre esse debate estrutural, porque para as pessoas entenderem, o debate que atinge as mulheres negras vem de muito longe, né? Tem um racismo que se estrutura numa base e que se prolonga até a atualidade. E isso tem impacto na vida das mulheres. Com certeza. É preciso ter essa compreensão que o racismo, ele estrutura a sociedade, assim como o machismo e assim como a desigualdade de classe. Então, na medida em que a gente tem uma pirâmide social, em que na base dessa pirâmide as pessoas têm cor, têm gênero, têm classe social, e são mulheres negras, a maioria na base dessa pirâmide, a gente compreende que existem forças além das relações individuais. A gente precisa olhar para o racismo institucional, para a forma como esses sistemas de opressão, eles são reproduzidos, às vezes até que a gente não vê explicitamente, mas de forma simbólica, né? De modo a tornar determinados espaços homogêneos, né? E destinados a grupos sociais que historicamente ocupam aqueles lugares de forma predominante. Então, é muito comum você olhar para a política e você vê homens brancos sentados naquelas cadeiras, seja no Poder Executivo, seja no Legislativo. Quando você olha também para o mercado de trabalho, quem são as pessoas que estão ganhando mais? Não são as mulheres negras, infelizmente. Mas por falta de capacidade? Não. Por falta de oportunidades. Então, é muito importante que a gente entenda que essas desigualdades, elas não passam somente pelo tratamento individual de uma pessoa que é racista contra a outra, né? Estamos falando aqui de sistemas macro e que é contra esse sistema que exclui pessoas negras dos espaços de poder, que exclui pessoas pobres, que exclui as mulheres, é que nós lutamos. E
o olhar interseccional é esse olhar que percebe que nós, mulheres negras, temos um marcador de raça, temos um marcador de gênero, um marcador de classe social. E esses 3 marcadores, eles não podem ser olhados individualmente, porque a gente poderia recair, deslizar em uma falsa noção de representatividade, porque basta ser uma mulher negra para ocupar determinados espaços. A gente precisa de mulheres negras como você, como a Brisa, como eu nesses espaços, mulheres que compreendam que a nossa luta é por aquelas que vieram antes de nós, como você bem colocou, nossas ancestrais, e a gente sabe que não chegamos aqui sozinhas, né? E quando a gente chega nesse espaço, a gente não chega de forma isolada por um esforço individual. Nós somos todas as nossas vozes juntas. Nós somos todas as nossas vozes juntas. E eu estava me lembrando aqui, Aline, de quando a gente começou a atuar mais juntas, né? Na Anistia Internacional, quando a gente começou a atuar justamente por conta dos dados de violência contra a juventude negra. A juventude negra tem morrido muito fortemente, e isso tem muito a ver com esse debate e com essa estrutura, né, que você estava falando. Quando um jovem negro morre, também afeta aquela mãe, também afeta aquele jovem e aquela jovem que fica viúva. E a gente estava falando daquela rede, então, também quando você estava falando da sua trajetória, eu estava lembrando da minha, dos meus pais que não sabiam ler, que aprenderam a assinar o nome e que foram estudar na educação de jovens e adultos. As nossas trajetórias e também as trajetórias desses jovens que morrem, dessas mulheres que estão nas periferias, não são mera coincidência. É exatamente isso que a gente precisa dialogar. É por isso que a gente tem que falar da importância que é trazer a mulher negra para esse debate. Porque tem uma diferença, né? Não basta nem ser mulher, nem basta ser mulher negra, né? Nesse espaço da representatividade, mas como a gente traz essa identidade para as políticas públicas. Porque é tão importante a gente ocupar esse lugar. Enfrentar as violências que a gente passa, e olha que a gente também passa muita violência política, mas a gente ocupar esse lugar e, por exemplo, aprovar uma lei como Teresa de Benguela, que a gente subscreveu, de Natália, ou a gente apresentar a Agenda Marielle Franco, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir aprovar os projetos da Agenda Marielle Franco. Para nós, esse conjunto de iniciativas é uma forma de enfrentar essas violências e de garantir também esse lugar de representatividade. O que é que você acha disso, dessa plataforma política que a gente traz junto? Foi muito interessante você ter falado do Julho das Pretas, do dia de Teresa de Benguela, porque o dia 25 de julho, internacionalmente, é o dia da mulher negra, latino-americana, caribenha, nacionalmente e também no município de Natal, né, a partir da lei que você subscreveu. E quando a gente tem uma lei, quando a gente tem um dia específico, dia 25 de julho, dia da mulher negra, e o Julho das Pretas, isso mostra para a sociedade que a gente não se sente representada em um modelo universal de mulher. Né? Quando a gente olha para a mulher negra, e Angela Davis já falava ali no Mulheres, Raça, Classe, que desde muito tempo, né, se a gente olha para o legado da escravidão, que infelizmente ainda se faz presente, você observa como existem imagens de controle de mulheres negras são raivosas, hipersexualização das mulheres negras. São fortes, aguentam tudo. Exatamente, né? Ela pode sentir dor porque ela é mais forte, e a gente sabe que isso são estereótipos racistas e que quando a gente não está em espaços de poder, quando a gente não tem como tomar uma decisão, essas estruturas elas se reproduzem, né? Elas se reproduzem porque existe um preconceito em relação à nossa existência, duvidam da nossa capacidade intelectual. A gente precisa continuamente estar provando que sabe, estar provando que é capacitada, independente dos nossos títulos acadêmicos, da nossa formação, da nossa profissão. Então, essa é uma luta contínua e é uma luta que ela não é isolada, não é individualizada. E a luta por representatividade é essa luta que a gente enxergue em todos os espaços e nos espaços de poder um reflexo do que é a sociedade plural, diversa, né, com pessoas com deficiência, com mulheres negras, com pessoas LGBTs.
e não somente um retrato de um grupo privilegiado que historicamente manteve esses privilégios através da exploração de outros grupos. Então, a representatividade, ela não é um conceito liberal, isolado, um conceito de individualidade. É preciso muito que a gente supere, né, essa ideia e não caia nesse deslize. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu tenho refletido bastante sobre como muitas vezes tentam nos homogeneizar, como se todas as pessoas negras pensassem da mesma forma, tivessem as mesmas lutas, as mesmas estratégias. A luta antirracista é uma luta comum, mas as estratégias de luta, os nossos pensamentos teóricos a respeito disso são plurais, são diversos, assim como nós somos diversas. Então, esse respeito é fundamental e essa diversidade ela precisa ser colocada e ser pautada, assim como você está fazendo. Olha que coisa linda, você está trazendo a diversidade. E é justamente isso que a gente tenta fazer na Câmara, sabe, Aline? Trazer a diversidade, trazer essa identidade que ela é combinada. Nós somos mulheres negras, mas ao mesmo tempo somos mulheres de comunidades. E tem uma vírgula nisso, né? O debate da qualificação. Nós somos testadas o tempo todo, mas infelizmente ainda são poucas que conseguiram ocupar esse espaço. Você é advogada, né, mestre. Nós sabemos que não é fácil para nós chegarmos nesse lugar. Não queremos ser exceção. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa chegada, né, na universidade. E você hoje, como advogada, como é que olha para esse instrumento, Lei Maria da Penha, que faz 15 anos, que é, né, o tema central do Agosto Lilás e que a gente gostaria de trazer aqui para a gente debater também um pouco esse link com a vida das mulheres negras. E a Lei Maria da Penha, né, ela esteve ali no meu TCC, de conclusão de curso de graduação em Direito. Eu estudei como as normas jurídicas tão avançadas, né, ainda não são, na realidade social, cumpridas completamente. Então, a Lei Maria da Penha, que completou agora 15 anos, foi, acho que, o primeiro instrumento que eu, como advogada, já depois de formada, tive o papel de exercer a advocacia, não somente nos tribunais, mas fui em muita escola, dar palestra de conscientização a respeito das desigualdades de gênero, da necessidade de superação, né, dessa violência doméstica, dessa ideia antiga de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A Lei Maria da Penha veio justamente para dizer que não só metemos a colher, mas também o Estado brasileiro ele tem responsabilidade em proteger as mulheres, em acolher as mulheres. É uma lei que ela tem múltiplas dimensões, né? Ela não é uma lei só de reprimir, até porque quando uma mulher faz uma denúncia de violência que ela sofreu, ela quer quebrar aquele ciclo, né? Muitas vezes aquele é o pai dos filhos dela, é a pessoa que sustenta a casa. Será que aquela mulher quer que aquele homem mofe na cadeia para o resto da vida? É necessário que o direito compreenda e as pessoas também compreendam que a prisão não resolve tudo, porque se resolvesse, o Brasil seria um país muito tranquilo, sem violência, porque temos a 3ª população carcerária do mundo. Então, a Lei Maria da Penha é um instrumento inovador que veio após o Estado brasileiro ter passado anos de negligência em relação à violência doméstica. Desde 85 existem as DEANs, as Delegacias de Atendimento à Mulher, mas não eram equipamentos públicos capacitados a acolher a mulher, a prestar um atendimento com todas as dimensões que a mulher precisa. E ainda hoje, 2021, a gente vê que ainda são poucos equipamentos. Temos a única governadora do Brasil que agora anunciou a instalação de mais 4 DEANs no nosso território, e revitalização da DEAN de Caicó, 24 horas, uma delegacia aberta, né, de atendimento às mulheres, como acontece ali na Zona Norte. Essas políticas elas precisam ser implementadas e concretizadas a partir dessa perspectiva de reconhecer a dignidade das mulheres, não apenas ter no papel. Então, eu acho que a lei Maria da Penha, eu digo que é uma lei que pegou, que não existe uma pessoa
que você pergunte, que não conheça que existe uma lei de proteção à mulher que é vítima de violência. As mulheres sabem, as pessoas sabem, e a gente precisa melhorar os equipamentos públicos, né, de atendimento às mulheres. Queria até citar como exemplo do município de Natal, que é muito importante que a gente cobre a respeito do Centro de Referência Elizabeth Nasser, que é um centro de referência que recebe mulheres muitas vezes vindas de uma delegacia, que precisam de atendimento social, psicológico e que demanda orçamento, demanda interesse público, né? E são mulheres muitas vezes em situação de vulnerabilidade social. Então, a Lei Maria da Penha, ela torna esse problema um problema de todos, de toda a sociedade. E é muito importante que nesse Agosto Lilás a gente esteja falando sobre isso, porque é com essa conscientização que a gente vai promover mudanças. Porque a gente sabe que a lei está aí, em vigor há 15 anos, mas a lei sozinha, ela não muda a cultura, ela não muda a sociedade. É preciso haver iniciativas como essa, educação, para que a gente mude de fato, né, essa realidade tão difícil para as mulheres. É bem interessante isso que você traz, porque a gente fica se perguntando sobre o processo de formação que a nossa sociedade tem. Como as escolas também podem ter um papel importante. Enquanto você falava das delegacias, mas que a tipificação, né, do crime de feminicídio, ele é importante, a gente tem esse importante registro, mas mais que isso, é fazer com que a sociedade entenda a importância da lei e que a gente prepare a sociedade para a gente não reproduzir, né, o machismo e a sua pior expressão, que é a violência doméstica, letal, intencional, que tira a vida das mulheres, né? Então, a gente vem pensando sobre isso, a importância da Lei Maria da Penha ir até as escolas. Esse debate na base faz diferença? O que é que você pensa sobre isso? Faz muita diferença. Eu, por exemplo, né, enquanto uma mulher negra, não me reconheço desde pequena enquanto uma mulher negra, não tive acesso a esse debate de gênero e raça na escola e que são debates fundamentais, inclusive preventivos, para que as mulheres passem a identificar quando o ciclo de violência começa e muitas vezes começam quando a menina ainda é uma adolescente. Ali naqueles primeiros namoros já se mostra, né, como a sociedade olha para as mulheres de uma maneira submissa, em que ela não pode se expressar. Muitas vezes, quando ela relata algum tipo de violência, ela é reprimida e diz para ter paciência, calma. Sempre as nossas vidas são colocadas em segundo plano. E a educação ela é fundamental para a autoestima da mulher, para que ela olhe para si e se veja enquanto um sujeito de direitos, de valor e como diz Paulo Freire, né? A educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem a educação tampouco a sociedade muda. Então, a escola, que é o nosso primeiro espaço de convivência social, onde ali a gente começa a perceber os primeiros conflitos, é um espaço muito importante, inclusive, para se debater masculinidades e aí entender que quando a gente fala de gênero, homens também têm gênero, homens também tem papéis impostos que são muito negativos para o seu desenvolvimento, né? Esse papel do homem ter que ser agressivo, do homem ter que ser paquerador, dele precisar, muitas vezes, ser violento por uma imposição social. Então, a educação ela vem para transformar e para mudar essa realidade. A educação transforma essa realidade, mas a autonomia e a emancipação das mulheres também tem a ver com a possibilidade de entrada no mercado de trabalho. E a gente sabe o quanto é duro para as mulheres negras, para as mulheres em geral, a diferença salarial, isso já pesa. E para as mulheres negras que muitas vezes nem têm acesso a um trabalho decente, a gente sabe aí a luta que foi a lei da empregada doméstica, por exemplo. Na Câmara, Aline, quando a gente aprovou o reconhecimento de utilidade pública da Associação de Empregadas Domésticas, eu percebi a importância daquela lei, porque a maioria das empregadas domésticas são negras. Então, a gente está falando de uma política que tem cor, né? A gente está falando de pessoas que por muito tempo não entraram em estatísticas de trabalho,
E como é que você vai sair de um ciclo de violência sem autonomia e sem emancipação? Isso também diz muito sobre a política de cuidado, para além do cuidado, de fazer com que as mulheres tenham possibilidade de ir além. Então, acho que pensar essa desigualdade. A gente tem essa desigualdade no parlamento, menos de 5% ocupam, você falou muito bem sobre representatividade, mas ainda é pior quando a gente desce um pouquinho mais e a gente vai falar da entrada das mulheres no espaço e no mercado de trabalho. A vida das mulheres negras aumenta de risco, né? Seja na hora de descer do ônibus, porque desce nas suas periferias. Essas desigualdades, você acha que ainda é um grande desafio? Esses dados que são apresentados para a gente, como é que a gente pode pensar uma trajetória reversa para trazer de fato autonomia e emancipação para as mulheres negras? É um grande desafio, de fato, e a forma, né, que a gente pode chegar a uma transformação, eu acredito que seja ouvir essas mulheres, políticas que venham de baixo para cima, das necessidades concretas, para então chegar aos gabinetes e ser transformados em lei. Porque muitas vezes a política, quando ela é feita de cima para baixo, de maneira isolada, sem escutar as necessidades da população, daqueles grupos sociais, são leis que muitas vezes não pegam, são leis que não atingem o seu objetivo. Então, quando a gente pensa na realidade das mulheres negras, que agora na pandemia, por exemplo, que o auxílio emergencial que foi oferecido às mulheres chefes de família, a gente sabe que a maioria das mulheres chefes de família negras são as que recebem menos, né? Em comparação ao que uma mulher negra recebe com os homens brancos, é uma diferença de cerca de 70%. Então, como você vai se desenvolver, o desenvolvimento da sua família, o desenvolvimento educacional, tudo isso passa pela dignidade, pela renda, pelo trabalho. E as mulheres precisam ocupar esses espaços. As mulheres negras demandam políticas públicas de moradia, de assistência social, de trabalho, e que ainda são muito poucas essas políticas, eu acredito, e políticas afirmativas que considerem essas questões de gênero e de raça de maneira combinada. Eu acho que ainda são muito poucas porque somos poucas ainda nos espaços de poder. E quando a gente olha para as decisões políticas que são tomadas de forma colegiada, quando esses colegiados são brancos, quando esses colegiados são masculinos, a vida das mulheres negras se torna algo secundário, algo menos importante. E ainda eu observo que existem distorções sobre conceitos que a gente trabalha. Tem gente que usa, eu não vou falar sobre racismo porque não é meu lugar de fala. Mas o lugar de fala não significa dizer que só negros podem falar sobre racismo, que só mulheres podem olhar para o machismo, até porque não somos nós negros que cometemos racismo contra nós mesmos. São problemas que o racismo é uma problemática branca, né? O machismo é um problema que os homens precisam discutir, né? Em como mudar suas posturas. E as pessoas brancas reconhecer o seu privilégio de serem brancos numa sociedade racista. Assim a gente vai mudar a sociedade e é dessa forma. Ouvindo e com o protagonismo de mulheres negras nos espaços de poder e nas tomadas de decisão. A gente poderia ficar aqui ouvindo a Aline por muito tempo, porque tem uma capacidade de articulação, não só das ideias, de trazer para a gente, mas tem uma vivência. Advogada, militante, é também suplente de vereadora e nos deu a honra de trazer aqui essa reflexão sobre a vida das mulheres negras, que as vidas das mulheres negras importa muito. Agosto Lilás, Mulheres Negras, gratidão, Aline, sua participação aqui trouxe de fato uma excelente reflexão e vai nos ajudar a pensar novas políticas públicas. Obrigada, Diva, adorei a oportunidade de estar aqui com você. Espero que agora, com a vacinação avançando, possamos estar cada vez mais em espaços coletivos, construindo novos caminhos e novos rumos para as mulheres negras na sociedade.
Gratidão, Aline, sempre muito bom ter você fazendo esse debate e agradecer também a vocês que nos acompanharam, que estão sempre de olho nas atividades e nas tarefas que a Frente Parlamentar das Mulheres na Câmara Municipal traz. E nesse Agosto Lilás não seria diferente, nós estamos trazendo uma série de debates sobre a vida das mulheres. Acompanhe, muito obrigada, um grande abraço e até a próxima. Muito importante esse bate-papo envolvendo questões sociais, de gênero e de raça, e relacionando tudo isso com a Lei Maria da Penha e a proteção das mulheres vítimas de violência. O debate sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher continua na próxima edição. Até lá!